Esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. E hoje nós vamos terminar mais um livro da Bíblia, o livro de 2 Samuel. E hoje nós vamos meditar no capítulo 22, 23 e o capítulo 24. Capítulo 22 é um cântico de louvor a Davi. Davi vai louvar a Deus pelos livramentos que Deus deu a ele. Livramentos da mão de Saul, livramentos da mão de Absalão. A vida de Davi é uma história de livramentos. E Davi, como um dos maiores cantores da Bíblia, os maiores compositores, boa parte dos salmos foi feito por Davi, são canções, são orações. Aqui nós temos um cântico de Davi. Davi vai cantar louvando a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez em sua vida, do verso 1 até o verso 51. É uma música, é uma canção. Então Davi canta um louvor a Deus, agradecendo pela sua libertação dos inimigos e de Saul. Este cântico ele é quase idêntico ao Salmo 18. Ele expressa confiança e gratidão a Deus por sua salvação, proteção e pela justiça de Deus. O verso 2 e 3 do capítulo 22 diz assim: Disse o Senhor, disse, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte. Eu gosto muito da maneira que Davi traz Deus de forma tão pessoal. Ele diz assim: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, é o meu libertador, é o meu rochedo, é o meu refúgio, é o meu escudo, é a minha torre alta. Ele não está orando, cantando como os outros, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Que é lindo essa oração, que mostra que o nosso Deus é um Deus geracional. Mas aqui ele está trazendo Deus para de forma pessoal. É o meu Senhor, é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, é o meu rochedo. Ele traz Deus de forma tão pessoal. Aqui eu diria, irmão, e quero ensinar para você no capítulo 22, como nós precisamos aprender com Davi a reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Como nós temos que aprender a louvar a Deus por todos os seus benefícios. Vamos para o capítulo 23. Capítulo 23 são as últimas palavras de Davi, os feitos dos seus valentes. Lembra aqueles homens lá na caverna de Adulão? Homens em apertos, homens que já estavam desistindo da vida, homens assim, esquecidos por todos, endividados. Davi se torna chefe deles. E esses homens se tornam esses valentes de Davi. Aqui no capítulo 23, do verso 1 ao 7, Davi vai declarar suas últimas palavras. Essas são as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, o cantor dos cânticos de Israel. E aí ele vai falar das suas últimas palavras. Essas últimas palavras, elas são muito lindas, né? Ele vai dizer assim, ó, verso 3, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Davi, ele está trazendo suas últimas palavras, e você percebe, as últimas palavras de Davi, uma gratidão por tudo aquilo que Deus fez. Aí nós vamos ver do verso 8 ao verso 39. A Bíblia vai falar dos valentes de Davi. Aqui nós temos uma lista desses valentes, destacando suas contribuições para o reino e sua lealdade a Davi. E aí nós temos essa lista de homens que caminharam com Davi quando ele não era ninguém. E eles também não eram ninguém. E eles cresceram juntos. Davi se tornou rei e eles se tornaram um dos homens mais famosos, os guerreiros de Davi. Aí chegamos no último capítulo, capítulo 24, que fala sobre o censo e a peste em Israel. E aí nós vamos ver que Deus vai irar-se contra Israel. E o Senhor, mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Se você comparar esse trecho com lá em 1 Crônicas, quando chegar em 1 Crônicas eu vou te explicar isso aqui ainda melhor, mas vamos ver que Davi vai fazer um censo, contar o número de homens, e isso é errado. Na motivação que Davi fez, a motivação foi errada. E quando ele faz isso,
ele atrai um juízo sobre a nação, uma peste. E para que essa peste seja resolvida, Davi tem que construir um altar. E aí nós vamos ver do verso 1 e 9, por instigação de Deus, pelo menos é aqui em 2 Samuel, o texto está dizendo, é instigado por Deus. Depois eu vou te mostrar lá na frente, e nós vamos comparar aqui 2 Samuel com o texto de Crônicas. Eu vou te explicar isso melhor mais à frente. Segura um pouquinho. Ele ordena um censo, contrariando a orientação de Joabe. E aí do verso 10 ao verso 15, Davi se arrepende de um pecado. Qual o pecado? Essa vaidade. Ele estava contando apenas por vaidade. Deus oferece 3 opções para Davi. Davi deveria escolher enfrentar uma peste que mata 70 israelitas. E aí, Davi, no verso 16 até o verso 25, Davi constrói um altar no terreno de Araúna, texto tão conhecido. Araúna vai dizer, olha, está aqui o terreno, está aqui os bois, o rei pode fazer o que tem que fazer. Davi disse assim, eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe alguma coisa. Davi entendia que ele tinha que pagar um preço. Tome cuidado para você não oferecer a Deus algo que não te custe nada. Esse é o ensino de Davi aqui. Davi oferece sacrifício, Davi se humilha e aí vai aplacar a ira de Deus. E o que resulta do fim dessa peste. E aí, ó, termina assim o verso de número 25. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as suas súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruiu Israel. O que eu aprendo aqui no capítulo 24? Eu vejo a responsabilidade de um líder por suas ações. Isso gera consequências. É como um pai e uma mãe. Uma decisão errada de um pai, toda a família sofre. A decisão errada de Davi como líder da nação trouxe um prejuízo para toda a nação. Mas eu destaco também o arrependimento sincero de Davi. Ele assume a responsabilidade pelos seus atos. E ele vai fazer o caminho de volta, o caminho da restauração. É isso que Davi nos ensina de forma tão linda. Não é que nós nunca vamos errar, mas se errarmos, nós temos que fazer o caminho de volta, consertar. Davi tinha essa facilidade. E você chegou até aqui lendo a Bíblia e você já percebeu isso. Eu oro para que você aprenda com Davi, que o Espírito Santo ensine para você, porque eu e você, assim como Davi, nós vamos errar. E quando errarmos, precisamos nos arrepender, confessar o nosso pecado, fazer o caminho de volta. Mesmo que as consequências sejam tão dolorosas, não há caminho melhor do que o caminho de arrependimento. Eu quero abençoar a sua vida. Parabéns! Terminamos mais um livro da Bíblia. Mais um. E se Deus permitir, nós vamos começar amanhã o livro de 1 Reis. Vamos juntos, vamos avançando. Tem sido um prazer estar aqui com você, abençoando a sua vida nessa leitura diária, para que juntos, em um ano, leiamos toda a Bíblia. Deus abençoe você. Até amanhã.